Fique atento a essas agendas da igreja aí. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 9. Agradecemos ao Senhor por esses que estão conosco, nos visitando, a alegria tê-los conosco. Sintam-se em paz em casa e alegres em tê-los aqui conosco. Isaías capítulo 9, verso 1. Vamos ler até o verso de número 7, alternadamente. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram a ceifa e como exultam quando reparte os despojos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso coração com a Tua palavra. Encha-nos com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Natal, o tempo da celebração, nós estamos vivenciando esse pré-natal aí, a última semana, véspera, as festividades, as luzes, as cores, o brilho, as decorações, os encantos, a magia do Natal. Tudo isso envolve a sociedade, o mundo. Há quebrantamentos, há ajustes de condutas, há uma reflexão mais profunda de como foi o ano, como vivenciar esse momento, como experimentar o doce presente Jesus Cristo, a mesa do Natal. A igreja envolvida, pregando, anunciando, cantando, bonito, como nós vimos aqui as crianças falando do Rei, do Senhor, digno de toda a nossa adoração. Natal, nascimento de Jesus Cristo. Alegria renovada dos nossos corações. A reflexão mais profunda é essa, que Jesus nasceu. Jesus nasce, brota de forma muito mais profunda nos corações nesse período. E há de fato um renovar de laços fraternos, uma comunhão diferenciada, um abraço talvez muito mais forte, mais profundo, mais sincero, um presente espetacular, a mesa muito bem arrumada, muito montada, a ceia muito bem servida, uma grande celebração. Natal. Jesus Cristo. O nosso texto começa dizendo: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade.
Isaías profetizando, anunciando Jesus, um dos profetas que mais profetizou a respeito da chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías é chamado a isso. E aí nós começamos abrindo esse texto, falando que mais a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Nos dias de Isaías, os exércitos da Assíria impuseram miséria e escuridão para essas duas tribos expostas, Zebulon e Neftali, que ficavam na região norte da Galileia. Isaías se deu conta de que isso era resultado da escuridão espiritual desse povo. E aí nós vamos lembrar de cativeiro, de inversão de adoração. E ele está falando desse povo que vivia na obscuridade. E aí ele fala desse caminho do mar, que o povo andava, davam-se nomes descritivos às estradas naquela época, caminho do mar, Galiléia dos gentios. Alguns identificavam aqui esse caminho como a famosa rota das caravanas que iam desde Damasco até as regiões da além do Jordão, pela Galileia, o mar Mediterrâneo. Outros identificam esse caminho aqui com a rota costeira que ia em direção ao norte, de Tiro e Sidom, cidades próximas de Jerusalém. Isaías no capítulo 2, ele vai dizer então que o povo que andava em trevas viu grande luz. Para esse povo da Galileia que vivia numa escuridão tão impenetrável, uma grande luz brilharia. Essa é a profecia do profeta. E a mente dele foi dirigida à vinda do Messias ao mundo. E ele anuncia. E essas palavras se cumpriram no começo do ministério de Cristo na Galileia. E nós lemos aqui Mateus, nós cantamos. E aí o texto vai dizer para nós que a alegria desse povo lhe aumentasse. Deus aumentou a alegria desse povo. E o profeta então aqui ele descreve com clareza um dia feliz. Irmãos, é por isso que nós celebramos com luzes, cores, abraços, brilho. Mas nós precisamos entender que essa luz e esse brilho veio do nascimento de Jesus Cristo nos nossos lares, nos nossos corações. E nós não andamos mais sobre a obscuridade, as trevas, o caminho agora é iluminado. E aí Isaías vai falar aqui sobre a alegria comparada à ceifa, à colheita. A alegria dos trabalhadores, dos agricultores quando colhem, enchem os seus celeiros. E é por isso que eu incentivo, e eu sempre falo aqui todos os anos, e pude colaborar, podemos aí de alguma forma colaborar com algumas casas. Celebrem. Coloque a melhor mesa. Quem sabe você vai fazer algo que você nunca fez para a mesa. Lembrando dessa alegria renovada, da luz brilhando no seu lar, da mesa bonita, gostosa, o cardápio renovado, com um prazer de degustação como nunca. Porque o texto de Isaías está dizendo aqui que o povo agora que andava em treva na obscuridade, eles viu grande luz, e agora há brilho, e essa alegria renovada, a alegria do povo aumentaste, a ceifa, a colheita é ilustrada aqui, a mesa agora tem fartura. Irmãos, é muito difícil você ver no Natal, pelo menos a intenção das famílias se reunirem, celebrarem, prepararem, botar a melhor roupa, dar aquele abraço e comer aquela melhor comida. É evidente que tem muitas pessoas carentes, e nós clamamos pela misericórdia de Deus para que supra de alguma forma esses corações carentes da miséria, na pobreza, e que sejam encontrados com essa grande luz, pelo menos a luz que brilha no coração, se não houver nada para colocar na mesa. Isaías continua dizendo que agora
essa profecia dele, e esse Messias, e esse menino que chega, ele quebra o jugo. Agora Cristo quebraria o jugo do pecado e aliviaria a humanidade dessa opressão que vivia, do pecado que assolava. Isso tudo está sendo anunciado pelo profeta aqui, com a chegada de Jesus. Dia aqui dos midianitas, dias de escravidão, dias de um povo sem lei, a guerra, o sangue, toda a bota do guerreiro. Ele vai ilustrando aqui que tudo isso vai ser exterminado. O povo viu grande luz e vai se libertar de todas essas opressões. E aí Isaías chega no capítulo 9 do verso 6 e diz: porque o menino vos nasceu. Porque Jesus vai chegar, Jesus chegou. Isaías então ele conclui aqui essa descrição da era vindoura de paz com uma notável profecia sobre o grande príncipe da paz. Jesus de Nazaré, aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós servimos, aquele a quem nós dedicamos toda a nossa adoração na mesa do Natal, aquele a quem impulsiona os nossos corações a dar o melhor abraço nos nossos queridos. Isso é Natal. Esse menino que chega, que nós cantamos. Esse menino que diz a Bíblia que é o príncipe da paz, uma paz que jamais será alcançada neste mundo por meio de esforços humanos. E nós temos visto isso. As guerras estampadas nas ruas. E na descrição aqui de Isaías do rei vindouro que reinará com justiça e santidade, Isaías emprega aqui termos que não podem pertencer a nenhum governo terreno. É só ele. E ele vai dizer aqui que esse governo dele, ele governará sobre todo o céu, sobre toda a terra. Nós vamos ver isso estampado em muitas páginas do Novo Testamento, em várias narrativas escritas no Novo Testamento, dizendo que Jesus é Senhor dos senhores e Ele governará o mundo, e com justiça e paz. E aí ele vai colocar esses adjetivos. O primeiro deles é um maravilhoso conselheiro. E esse nome encerra a ideia de loucura de sabedoria, porque ele é a própria sabedoria. Ele é o conselheiro. Ele ama. O nome que suscitaria adoração e louvor de todos os seres no céu, na terra e sobre todo o universo. E é o que nós fazemos aqui. Vim para adorar-te. Graças a Deus vocês escolheram essa música. Vim para prostrar-se, vim para dizer que Tu és o meu Deus, o único Deus, a Ele a quem nós servimos, adoramos e amamos todos os dias. Esse maravilhoso conselheiro. Esse também que Isaías diz que é o Pai da eternidade. Assim como Deus, o Pai é eterno, Cristo também o é, porque Ele participa de tudo, na criação, na comunhão com a sua igreja, interagindo, intercedendo e olhando. Por isso Ele é o Pai da eternidade. Por isso Isaías aqui o credencia também assim. Como Criador do ser humano e de todo o mundo, Pai da eternidade, governa o mundo. Ele é o nosso guia, Ele é a nossa fonte de sabedoria, Ele é a nossa motivação para servir, para preparar uma mesa, servir. E aí, o texto vai dizer que Ele é também príncipe da paz. Diz o verso de número 6, que Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é poderoso, Ele governa. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. O texto vai terminando dizendo que estabelecerá de fato e de verdade eternamente, para que se aumente o seu governo e venham paz sobre todo o trono de Davi. Davi que foi esse símbolo de Cristo, e é por meio de Cristo que o trono de Davi será estabelecido para sempre.
E aí ele vai terminando dizendo aqui juízo e a justiça. E ele fará isso, governará com justiça, retidão. E diz o nosso texto que o zelo do Senhor, a profecia de Isaías enxerga Deus, as palavras de Deus, ele diz que o zelo do Senhor fará tudo isso. Porque o Senhor fará tudo isso. Ele é movido por zelo santo e ardente, por um espírito de amor ao seu povo. O seu amor não pode permanecer inativo. Quando ele pensa no ser humano perdido em seu pecado, isso o impulsiona a realizar as obras de graça e perdão. O zelo do Senhor fazendo tudo isso. E não há poder maior que o amor, que nada que possa mover alguém a fazer maior sacrifício ou maior vigoroso serviço que esse. O zelo do Senhor. O cuidado do Senhor. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Eu estive visitando algumas casas essa semana, na semana passada, e conversando com os irmãos sobre esse tema, esse Jesus maravilhoso. Esse que nós amamos e esse que nós servimos e esse que nós vamos celebrar todos os dias da nossa vida, e nós vamos celebrar o Natal. Em primeiro lugar aqui, queridos, nós entendemos que Jesus é maravilhoso desde a sua concepção. Nós lemos o texto. Diz a Bíblia em Lucas, no capítulo 1, entrando um anjo onde estava, disse: alegra-te, muito favorecida. Diz a Bíblia que esse anjo traz uma informação para Maria, dizendo para ela: Maria, tu achastes graça diante de Deus. Essa é a primeira compreensão que nós temos que ter, queridos, que Jesus é maravilhoso na sua concepção, porque Ele vem de Deus, Ele não vem do pecado, do relacionamento. E o mesmo Deus que é poderoso, traz o anjo até o coração e o ouvido de Maria, essas palavras preciosas: você achou graça diante de Deus, e você vai dar à luz a um Filho de Deus, que será chamado Jesus Cristo. E essa mulher, atentamente, certamente em pânico, na narrativa do texto vai dizer que ela diz: eis aqui tua serva. Mas, irmão, sabe por que é impressionante a concepção? É porque José se sente traído. E José, um homem pacato, um homem sábio, não querendo infamar, envergonhar, diz o texto, ele quer sair de fininho, e ele sai, e ele vai, e o anjo vai atrás dele. E diz a Bíblia que o anjo diz para ele: acalma-te, porque o que está nela é de Deus, não é de ninguém. E eu preciso de você. É por isso que é maravilhosa essa concepção. Porque o Espírito Santo, através da voz do anjo de Deus, convence José a voltar, a assumir e criar. Por isso que é maravilhoso. E é por isso que nós temos que entender que isso é mistério, isso é coisa de Deus, essa concepção é extraordinária, ela é maravilhosa. Porque Deus providencia tudo, Deus convence essa família a se unir. E diz a Bíblia que José aceitou e Maria foi abençoada. Eu fico pensando, irmãos, irmãs, especialmente vocês, as irmãs. Maria diz que eis-me aqui.
A Bíblia diz que Maria achou graça diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque ela ia dar à luz ao Filho de Deus. Quer motivo maior de celebração? Ele é maravilhoso na concepção. Porque tudo isso vem para encher o nosso coração de prazer na adoração, em saber quem nós somos, o que nós fazemos para Ele. É algo extraordinário. Diz a Bíblia que Ele é maravilhoso no seu nascimento. José sobe com Maria para Belém, para Nazaré, para um recenseamento obrigatório, a cidade natal. Eles sobem para lá. Maria certamente próxima de dar à luz. Diz a Bíblia que lá em Belém, conta-se os dias e Maria dá à luz. E não tem lugar para esse menino nascer. Imaginem como é maravilhoso isso, Deus providenciando os meios para que Maria pudesse se acolher num canto, talvez aqui no seu canto independente, organizado para que fosse ali, sem ninguém ver. E Maria vai para um curral, num estábulo em cima de palhas. Dar à luz a um menino vigoroso, forte, bonito. O Filho de Deus dentro de um curral. É por isso que Ele é maravilhoso. É por isso que nós devemos celebrar, adorar e cantar e exaltar. E diz a Bíblia no texto que nós lemos de Mateus, e Lucas também nos informa, que Jesus recebe a primeira visita dos anjos, depois Ele recebe os adoradores com presentes. Naquele lugar tímido, simples, talvez fédido, nasce o Filho de Deus. Porque Ele não tinha lugar e Ele não tinha honras para seu nascimento. Irmãos, é por isso que Ele é maravilhoso no seu nascimento. Isso é forte, isso é profundo, isso tem que alegrar a nossa mesa, tem que alegrar o nosso Natal, tem que alegrar a nossa vida, a nossa caminhada com Ele, o nosso chamado para adoração. Porque Ele nasce num estábulo, num curral, num lugar onde dormiam animais. Foi cedido para o Filho de Deus nascer. E Ele nasce forte, vigoroso e certamente bonito. Mas Ele é maravilhoso também no seu ministério. Você acompanha, diz a Bíblia, que Ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando, curando, transformando, ensinando pessoas a moldar as suas vidas, o seu caráter para viver dentro do reino de Deus. Por isso Ele é maravilhoso na sua caminhada de 3 anos. Ele cresce, Ele estuda, Ele anda aos pés dos sábios, busca entender melhor a sociabilidade, a cultura, as coisas, o jeito, o convívio, os relacionamentos interpessoais, e assume o ministério com 30 anos e opera milagres impressionantes, extraordinários, e que causou perplexidade nas pessoas. Esse é Jesus Cristo, maravilhoso no seu ministério. Leia os evangelhos e veja o que esse homem fez para transformar pessoas, para salvar pessoas, confrontar legalistas e transformar em cenários de adoração, entrando num templo, expulsando comerciantes, estabelecendo a ordem do templo. Ele é maravilhoso na sua caminhada. Isso deve nos inspirar. É por isso que nós somos igreja, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós servimos.
Porque Ele é maravilhoso. Irmãos, mas Ele é maravilhoso na sua morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, nessa caminhada terrena com os seus seguidores, os seus líderes, aqueles aos quais Ele queria preparar para o ministério, Jesus orou, Jesus ensinou, Jesus falou da sua caminhada até o Gólgota, até a cruz, até a vergonha. Ele jamais deixou de dizer para os seus seguidores, os seus que estavam próximos, seus amigos íntimos, Ele jamais no seu ministério deixou de ensinar para eles que Ele ia sofrer e morrer na cruz. E de alguma forma Ele preparou, Ele tentou preparar. E nessa caminhada do Gólgota, nesse julgamento inconsistente, sem nenhuma base legal e jurídica, Jesus vai à cruz por mim e por você, para estabelecer o amor, o perdão, a salvação. Por isso Ele é maravilhoso na sua morte. Ele foi lá para cumprir o que Isaías está dizendo. Estabelecer essa paz, assumir o governo nos seus ombros. Ele vai lá na cruz. E Ele olha para os seus algozes todos, para aqueles líderes daquele momento, para aqueles que estavam ali, talvez até brincando com aquele cenário de guerra. E Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não têm noção do que eles estão fazendo comigo. Por isso Ele é maravilhoso. E é por isso que nós celebramos o Natal, porque Ele é maravilhoso. Mas, queridos, Jesus é maravilhoso na sua ressurreição. Ele vai ao Hades, Ele vai ao extremo. Ele paga esse alto preço na cruz. E diz a história que o maravilhoso Jesus, Ele sai do túmulo intacto. Ele vence a morte. E Ele vai de encontro aos seus seguidores novamente, para dizer: eu venci a morte. Por isso Ele é maravilhoso na ressurreição, e Ele aparece, Ele entra em cenários, e Ele diz: Pai, seja convosco. Ele leva Pedro para a beira do mar, para restaurar Pedro para o ministério. Ele caminha 40 dias na terra após sua ressurreição, por isso Ele é maravilhoso. E Ele confirma, e Ele renova vínculos. Ele estabelece uma caminhada para os seus seguidores, Ele estabelece critérios e ordens. E finalmente, irmãos, Ele é maravilhoso, porque Ele está aqui conosco. Ele está aqui conosco. E Ele caminha conosco. Eis que estarei convosco todos os dias. A vida cristã tem sentido, queridos. Jesus é isso. Natal é isso. Jesus maravilhoso. Ele está aqui conosco. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa fonte de sabedoria. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso grande sumo sacerdote ao lado do Pai, olhando para mim e para você agora. Por isso Ele é maravilhoso. E é esse Natal
que eu gostaria que você tivesse na sua mesa sábado. Torne seu Natal maravilhoso em família. Faça tudo o que você precisar fazer para ter o melhor Natal da sua vida em família com Jesus, porque Ele é maravilhoso. Faça talvez algo que você nunca fez, lembrando disso. Coloca a melhor roupa, coloca a melhor mesa. Dê o melhor abraço que você talvez nunca deu no seu ente querido. Prepare o melhor cardápio possível, com o melhor tempero. E ore, e agradeça por Jesus, que é maravilhoso. A minha oração é que o seu Natal seja assim, com a sua família. E eu espero que seja assim também com a minha. E é por isso que nós vamos suspender a escola dominical domingo, para que você aproveite a noite com a sua família e agradeça a Jesus pela presença dele na sua mesa. Vamos ficar de pé, vamos orar. Mais uma vez agradecemos a todos por esse momento. Alegria de poder ter vocês aqui conosco. E celebre Jesus, o maravilhoso príncipe da paz. Na sua concepção, no seu nascimento, no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição e na sua caminhada conosco. Celebre Jesus. Pai, agradecemos por esse momento, por todos que aqui estão, pela palavra que nos estimula, que nos alegra, nos impulsiona a conhecer melhor essa história do Natal. Amar mais a Jesus, servir mais a Jesus. Abençoa, Pai querido, a todos. Esta semana, guarde cada casa, supra as necessidades, ó Deus, de todos, para que o Natal seja um Natal glorioso, maravilhoso com a pessoa de Jesus. Abençoa aqueles que terão dificuldades, aqueles que vivem na miséria. Pai, socorra em nome de Jesus. Envie pessoas para alcançar essas pessoas necessitadas. Nós também sejamos instrumentos e de alguma forma possamos abençoar quem precisa nesse momento da nossa mão e do nosso apoio. Oramos por todos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que nós